Olá, turma! Hoje, nossa aula de português tem como objetivo ler e compreender um roteiro de cinema. A metodologia é a apresentação do texto da página 172 e 173. Eu vou dar uma pequena explicação sobre as questões que vocês irão realizar. E aí vocês irão realizar essa atividade da página 174. Aqui é o texto que eu vou trazer para vocês, que é apenas um trechinho do roteiro do filme Meu Tio Matou um Cara. Certo? Que é uma comédia romântica que tem como tema central o fato de que um adolescente, o Duca, ele tenta provar a inocência do seu tio, né, que ele acredita que seja inocente. Ele está preso, né, esse tio dele, então ele tenta fazer com que encontre prova, né, ele tenta provar que o tio dele não cometeu crime algum. E aí, no decorrer dessa história, tem alguns conflitos entre três adolescentes, que é o Duca, a Isa e Kid. Então, vocês irão fazer essa leitura. São uma leitura apenas de 4 cenas desse filme. E como vocês podem observar, aqui é parecido com aquele anterior que a gente já viu, né? E aí vocês vão perceber que tá as indicações, né? Onde é que a cena acontece, né? Sala de aula, né? Que na primeira cena de sala de aula, a cena acontece na sala de aula, dentro dessa sala de aula, que é o interior, e durante o dia. E aí, com essas letras que estão em itálico, tá dizendo como é que os personagens estão colocados naquele ambiente. No caso, Duca senta em seu lugar, atrás de Isa, que está ao lado dela. E aí, quando vem alguma indicação daquele personagem, no caso aqui veio de Duca, tá entre parênteses, como vocês podem observar, também em negrito, e aí tem em off, quer dizer o quê? Que é apenas ele pensando, certo? Então tem todas essas indicações, a fala do personagem, como é, né? A indicação de, por exemplo, aqui Isa, né? Tá escrito em negrito, para indicar que aquela fala é da Isa, né? Duca, para indicar que aquele pensamento é do Duca. E assim por diante. Aí tem a outra cena também, que é o quarto de Duca, é dentro desse quarto, e durante o dia. Tem cada cena tem as indicações bem direitinho, como vocês podem estar observando. Aí aqui vocês irão, depois que vocês realizarem essa primeira leitura, né, e compreenderem o que foi que aconteceu de fato, seria interessante que, né, seria interessante que vocês conhecessem já o filme. Caso você não conheça, você, né, passa a leitura tentando compreender. Se você conhecer, é bom que você não vai ter trabalho para compreender, né? Porque aqui é apenas alguns trechinhos, né, desse filme. Aqui você vai responder a segunda, a terceira e a sexta questão. Aí você coloca assim, não precisa você copiar e responder. Eu vou estar revezando. Tem vezes que eu vou pedir que vocês copiem e respondam, e tem alguns momentos que eu vou pedir apenas que vocês respondam, tá bom? Aí vocês irão colocar assim, a atividade portuguesa, vai colocar a data, né, 14 de setembro, embora você faça na quinta-feira, mas você coloca a data do dia 14, tá bom? Que é o dia que eu enviei. Aí você coloca respostas da atividade da página 174. Aí coloca a resposta de tem A. Aí quando você colocar a resposta, você deixa uma linhazinha aqui para ficar bem organizado, para eu compreender melhor na hora que eu for ler. Porque às vezes eu não compreendo, né? Qual é a sua resposta, onde é tudo emendado, a gente não compreende. Aí você vai observar a conversa iniciada por Isa, no decorrer do texto, da primeira cena, né? Aí numa partezinha ela fala, né? Você poderia ter ligado, eu fui dormir tarde, a gente ficou vendo o filme no 61. Aí, de acordo com a leitura do texto, qual a intenção de Duca ao fazer isso, né? O que foi que Duca fez? Depois que Isa falou isso, ele desvia a conversa para falar do filme, né? E aí ele não explicou, né, por que não ligou e tudo mais. Aí você vai tentar explicar, você vai dizer qual foi a intenção dele ao fazer isso, por que ele fez isso. B, a resposta de Isa pode ser considerada verdadeira, né? A resposta que ela dá, né? Aí você vai explicar se sim ou não, tá bom? Porque depois que ela fala, você vai perceber aqui na cena, deixa eu voltar aqui para você entender.
depois que ele fala que filme era, aí ela diz, não sei o nome. Aí, né, por ela ter falado dessa forma, pode ser considerado verdadeiro, mas aí no decorrer ela diz, ó, a gente não viu o começo, era com o Andy Garcia. E aquele outro cara que fez, né? Aí ela deu alguns detalhes sobre o filme. Aí essa resposta dela dá pra gente perceber que ela realmente assistiu o filme ou não. Né? Você vai dar a sua resposta aqui. A terceira, a primeira cena que você leu termina com uma pergunta de Isa. Esse, bem legal, né? Não há na cena uma resposta de Duca. Isso cria uma incoerência na cena. Explique sua resposta. Você acha que isso, você aluno, acha que por não ter uma resposta de Duca em relação a esse questionamento de Isa, deixou essa cena incoerente ou não? Aí você vai dar sua resposta e por quê, né? Você vai explicar por quê. Aí você vai responder a sexta, que tem assim, a versão de Kid na terceira cena contraria a versão de Isa. Explique. Aí você vai lá na terceira cena, aqui, porque Kid diz assim, ó, que horas você saiu da Isa ontem? Tarde, depois das 2, eu acho. A gente ficou ouvindo o disco que eu gravei. E aí, né, como vocês viram, a Isa tinha falado que eles estavam assistindo ao filme. E aí o Kid acabou falando que eles estavam ouvindo o disco. Aí aqui na pergunta, né, tem o seguinte questionamento. A versão de Kid na terceira cena contraria a versão de Isa? Explique. Né? Ele disse que saiu depois, né, umas 2, né, passou lá um período de 2 horas. E aí, nesse período ele disse que ouviu disso, mas será que eles ouviram uma parte e depois assistiram ao filme? Ou então eles apenas, né, realmente estavam mentindo, eles tinham feito outras coisas, né? Tinham ficado como o Duque estava pensando, né, que ele nesse filme o Duque ele é apaixonado pela Isa, e aí o Duque pensa que ele é apaixonado pelo Kid, né? E aí, né, tem todo esse conflito. Aí vocês irão dar as respostas. E aí, essa atividade eu quero que vocês entreguem a mim até sexta-feira, dia 18 de setembro, certo? Tenham todos um ótimo dia.